Irmãos, de vez em quando, a gente ouve uma história mais ou menos assim. Fulano de tal passou a vida toda aprontando. Fez de tudo que podia. Pintou 7. Aí agora, que já passou da idade, aí foi para a igreja dos crentes e disse que vai para o céu. Já ouviram isso? Ele agora, depois de aprontar tudo, depois de fazer, de acontecer, ele simplesmente agora disse que é crente. Agora tudo mudou. Parece que tudo que ele fez agora não conta mais nada. Ele está lá na igreja agora, disse que é santo, disse que vai para o céu e tal. Mas a gente conhece a história dele. A gente sabe quem é ele, né? E agora, depois de tudo, aí ele vai para a igreja e está tudo bom. Ou então, a gente ouve uma história que às vezes é um pouquinho mais triste. Alguém diz assim: rapaz, se for para ser crente como fulano, se for para ser crente como cicrano, eu sou mais crente do que ele. Se for para ir para o céu, rapaz, eu acho que eu vou, não sei não se ele vai. Não preciso ir para a igreja nenhuma não, se for para ser crente assim, não preciso não. Não sei se vocês já ouviram, irmãos, alguma história parecida com essa. Eu já ouvi várias. Nesses 45 anos de vida, já vi muita e muita gente comentando coisas parecidas. E algumas vezes é interessante que a gente mesmo na igreja acaba esquecendo de que todos nós temos passado. Todos nós, não é? Todos nós temos uma época onde não conhecíamos a Cristo. Mesmo aqueles que nasceram no Evangelho, eles não nasceram para Cristo apenas porque estavam na igreja. Teve um momento em que eles tiveram um encontro com Cristo. Então, o povo que está na igreja é um povo que tem passado. Não é um povo que foi santo a vida toda, que fez a vontade de Deus a vida toda. Mas algumas vezes a gente esquece que a gente mesmo faz parte desse povo. Que a gente mesmo tem um passado também. E algumas vezes o nosso julgamento sobre o outro é muito pesado. Às vezes é até um tanto impiedoso, né? Mas vamos ler um texto da Bíblia e vocês vão entender melhor sobre o que é que eu quero conversar com vocês essa noite. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 1, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 1, Paulo diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Ou o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Eu queria começar pregando a partir do versículo 9. A gente volta para o começo depois. Mas vejam o tipo de gente que tinha sido
aquelas pessoas que compunham a igreja de Corinto. Veja a classe de pessoas que tinha ali. Paulo diz que os irmãos que estavam compondo aquela igreja agora, entre eles havia impuros, e quando ele está falando de impureza, ele está se referindo também a pecados de origem sexual. E Paulo diz, havia pessoas que tinham sido impuras. Ele fala sobre pessoas que eram idólatras, ou seja, adoradores de outros deuses, pessoas que não adoravam apenas a Deus, mas adoravam a todo tipo de deuses daquela época. Ele fala que havia ali pessoas que tinham sido adúlteros, que haviam se envolvido em relacionamento sexual fora do casamento. Havia ali efeminados e sodomitas, e na realidade ele está aqui falando de pessoas que realmente têm o jeito de ser afeminado, né? Se você olhar a Nova Tradução na linguagem de hoje, é interessante o modo como ele traduz. Ele traduz essas duas palavras, efeminado e sodomita, como homossexuais ativos e passivos. É assim que ele traduz. Mas o que ele quer dizer na realidade, ele está se referindo a pessoas que cometiam pecados sexuais com outras pessoas do mesmo sexo. Era a intenção dele. Havia pessoas que tinham sido ladrões, avarentos. O que é um avarento? Alguém ganancioso, alguém do olho grande, alguém que na realidade quer ter muito mais do que a sua condição lhe permite. Havia pessoas que tinham sido viciadas em bebidas alcoólicas, diz Paulo, eram bêbados. Havia aqueles que muitas vezes viviam empregando palavras de maldição ou palavras ofensivas contra os seus semelhantes, e Paulo chama essas pessoas de maldizentes. Havia também os roubadores, gente que tanto cobiçou, que não se conteve e achou que podia tomar posse daquilo que era do outro. Ele cobiçou tanto, ele desejou tanto, que ele pensou, é meu, eu posso pegar. Esse era o grupo de pessoas que tinha sido aqueles irmãos que formavam aquela igreja. Eles não eram mais assim. No momento que Paulo escreve para eles, eles tinham sido mudados. Alguma coisa tinha acontecido. Mas eles tinham um passado. É isso que eu queria deixar claro para vocês. Dá para perceber que essas pessoas tinham um passado de pecados? Tinham um passado distante de Deus? Como eu e você. Como eu e você. Se a gente voltar a ler essa lista aqui, e se a gente, não vamos fazer isso, não faça isso. Mas digamos que a gente começasse a ler essa lista e fôssemos pedindo para as pessoas irem ficando em pé. Aqueles que de alguma forma viveram nesse tipo de pecado antes de conhecer a Deus. Quantos de nós ficaríamos sentados? Quantos de nós, eu não estou falando da igreja dos Coríntios não, da nossa igreja. Se a gente começasse a pedir que se levantasse, não se levante. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Quem de nós será que ficaria sentado, olhando para isso? Não eram só aqueles irmãos que tinham um passado que apontava para uma vida realmente distante de Deus. Todos nós temos. Todos nós, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos como qualquer pecador vive. Isso é natural na vida de alguém que não conhece a Cristo. Ele não tem força para lutar contra isso. Ele vive dessa forma. Ele consegue hoje, mas não consegue amanhã. Depois de amanhã ele não consegue de novo, porque ele não tem sobre si a graça de Cristo que o capacita a lutar sobre isso. Essa é a folha corrida daqueles irmãos. Talvez essa também, seja o nosso passado distante de Cristo, ou a nossa vida pregressa, a nossa vida passada. Mas esses irmãos não estavam mais assim. Paulo começa a dizer no versículo 11, preste atenção o que Paulo diz sobre esses irmãos no versículo 11. Tais fostes alguns de vós, aqueles irmãos tinham sido assim, mas não ficou só aí. E Paulo diz no versículo 11, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados,
mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se Paulo usa, irmãos, palavras bem fortes para falar sobre a vida passada daqueles irmãos, sobre o modo de vida deles distante de Cristo, ele usa palavras igualmente fortes para falar sobre a vida deles em Cristo agora. Agora é diferente. Ele está dizendo, antes você era um maldizente, antes você amaldiçoava as pessoas, você reclamava de tudo, você cobiçava o que não era seu, você era um bêbado, antes de conhecer a Cristo. Agora não. Paulo diz que essas pessoas agora foram lavadas, foram santificadas e foram justificados. É interessante que quando ele fala sobre ser lavado, na realidade, ele está fazendo uma alusão a duas coisas. Primeiro, ele está se referindo àqueles rituais do Antigo Testamento, na época da lei, onde tudo era purificado com água. Havia verdadeiros rituais de purificação e que boa parte deles se terminava lavando os utensílios com a água mesmo. A purificação era feita por meio da água. E uma outra coisa que Paulo se refere quando ele fala em ser lavado, ele está falando também agora, no Novo Testamento, sobre a água do batismo. Ele na realidade está fazendo alusão àquilo que nós falamos inclusive na semana passada. Lembra que nós falamos semana passada em Romanos capítulo 6, no versículo 2, quando Paulo diz assim: vocês todos foram batizados em Cristo, foram batizados em sua morte. O autor aos Hebreus diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, Paulo usa palavras fortes, mas ele usa palavras mais fortes ainda para dizer: isso passou, era a vida de vocês, mas não é mais. Agora você foi lavado. Se antes você era impuro para a lei, se antes você era um pecador distante de Cristo, agora não mais. Agora você tem o coração purificado, agora você tem o corpo lavado com água pura. E Paulo vai mais adiante. Ele diz, agora vocês foram santificados. Quando ele fala de santificação, ele está dizendo, falando sobre um processo de tornar você semelhante a Cristo. A Bíblia diz que o nosso Deus é santo, santo e santo. O profeta Isaías, no capítulo 6 de seu livro, registra a visão que ele teve quando querubins de dia e de noite rodeiam o trono do Senhor e de dia e de noite proclamam a santidade de Deus. Quando Paulo diz aos irmãos, aqueles irmãos que eram maldizentes, que outrora foram ladrões, que eram soberbos, que eram bêbados, Paulo diz, isso passou. Agora você está se tornando, dia após dia, mais parecido com Jesus, através do processo de santificação, que se iniciou na sua vida, no dia em que você foi salvo por Cristo. Essas coisas vão sendo gradativamente apagadas, gradativamente mudadas. Você agora é santificado. A cada dia você vai se parecer mais com o Senhor. Paulo vai mais adiante ainda, e ainda no versículo 11 ele diz: vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É muito interessante, irmãos, essa palavra justificação, ela não tem um paralelo no nosso direito. No direito brasileiro, essa palavra, esse conceito de justificação forense que Paulo usa, ele encontra um paralelo no direito romano, mas não no nosso direito brasileiro. A ideia de Paulo aqui, o que ele está dizendo sobre justificação, o que ele está dizendo é, eu e você tínhamos uma dívida imensa diante de Deus, porque éramos pecadores. Qual era a nossa dívida? Por que nós tínhamos essa dívida? Porque nós éramos impuros, porque nós éramos idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Isso era a nossa dívida. E toda essa dívida, como diz a própria palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas acontece que o Senhor Jesus morreu na cruz e ao fazer isso, Deus agora declara que eu e você
somos justos, completamente justos. Eu que fui ladrão, sodomita, bêbado, maldizente, seja lá o que eu tenha sido, antes de conhecer a Cristo, agora o próprio Deus, aquele a quem eu ofendi, aquele a quem você ofendeu, Ele mesmo declara: você não me deve nada. Não me deve nada. Ou seja, nós continuamos a ter um passado. Quando nós somos declarados, lavados, santificados e justificados, nós já estamos caminhando para o céu. Nós já estamos em processo de transformação para sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Mas isso apagou o nosso passado? Vejam, apagou o efeito que esses pecados do passado tinham. Mas eu cometi isso no passado, e eu ainda estou em processo de santificação, e as coisas estão mudando na minha vida, e na sua vida, na vida de todos nós. Então, aqueles irmãos lá, que tinham sido tudo isso, e que agora eram lavados, santificados e justificados, estavam sendo mudados. Mas nem tudo tinha sido mudado ainda, irmãos. Nem tudo. Como é que eu sei disso? Nos primeiros versículos, Paulo demonstra isso muito claramente. Paulo diz assim: rapaz, tem pessoas entre vocês que estão levando uns aos outros à justiça, que estão nos tribunais levando uns aos outros perante os injustos. É muito interessante que lá no versículo 9, Paulo vai dizer assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Está vendo no versículo 9? Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E no versículo 1 ele está dizendo: sabendo disso, que os injustos não herdarão o reino de Deus, que os injustos não foram lavados, não foram santificados, não foram justificados, vocês estão levando as suas causas para serem julgadas perante eles. Aí Paulo diz: não tem ninguém entre vocês que possa julgar entre um irmão e outro? Não tem ninguém que possa sentar, ouvir um, ouvir outro, já que os dois estão emocionalmente envolvidos, e essa pessoa arbitrar, essa pessoa fazer o papel de um mediador? É isso que Paulo está dizendo. E eu não quero hoje discutir se existe a possibilidade legal de a gente processar um irmão ou não. Não é exatamente isso que eu estou querendo discutir. O que eu estou querendo discutir na realidade é o que leva a acontecer essas demandas. Que é isso que Paulo pergunta no versículo 7. É isso que ele demonstra. Vejam que depois de dizer assim: rapaz, vocês não deviam estar arrastando um ao outro para a justiça. E aí Paulo vai um pouco mais a fundo. Ele quer tratar, na realidade, a causa disso. Veja o que ele diz no versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Veja, ele não está nem discutindo se é pecado ou se não é, se é viável ou não um crente está processando o outro. Ele não está nem discutindo isso. Ele está dizendo: só o desejo de um processar o outro, esse tipo de briga, de desentendimento, de confusão na igreja, Paulo diz: isso já é uma completa derrota. Não precisa outra coisa. Sabe, só o que está motivando, não é nem o fato, é apenas o que está na base. Então esses irmãos, e nós aqui também, que vivemos de forma tão pecaminosa antes de conhecer a Cristo, ainda hoje estamos em processo. E o que eu queria mostrar para vocês, irmãos, e a mim também nessa noite, é que quantas vezes nós lutamos contra essas coisas, contra a impureza, contra a idolatria, contra o adultério, contra o roubo, a avareza, contra o vício e tantas outras coisas que chamam mais atenção, que parece acender mais holofotes sobre nós, mas nos esquecemos dessas coisas que talvez a gente ache que não são tão pecaminosas, e que a gente se acha tão cheio de razão às vezes, para discutir uns com os outros, sabe?
para rotular um irmão dessa ou daquela forma, como se nós mesmos não tivéssemos sido assim. Quem de nós não foi um pecador? Quem de nós não tem um passado distante de Deus? Quem de nós não tem pecados agora, nesse momento? Quem de nós ainda hoje não enfrenta dificuldades em diversas áreas de nossa vida? Então, se temos essas dificuldades, por que agir de forma tão impiedosa com o outro? Sabe, por que julgar o outro de forma tão impiedosa, tão dura, como se na realidade nós fôssemos juízes e não irmãos com ele? Nós não somos juízes, só há um juiz, e esse é o próprio Senhor Jesus. Eu e você somos todos irmãos uns dos outros. Então não faz o menor sentido a gente usar esse tipo de julgamento injusto com o outro, como se a gente na realidade esquecesse de quem nós somos, como se nós esquecêssemos de quem nós mesmos somos, das nossas próprias falhas, das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias limitações, e aí apenas apontasse o dedo. Em Isaías 58, o profeta Isaías, no capítulo 58 de seu livro, ele começa a tratar sobre o jejum, e tem uma hora que ele diz assim: o jejum aceitável não é que você tire do seu meio o estender do dedo, o dedo que acusa. Quando Isaías registra isso, ele não está falando de um gesto físico, de fazer assim, de apontar alguma coisa. Ele na realidade está falando da mania que nós temos de nos acusarmos mutuamente, um ao outro. Eu não estou dizendo, irmãos, que o outro não cometeu erro. Não é isso que eu estou tratando. O que eu estou tratando é o modo como nós nos comportamos perante o erro do outro. Sabe, eu não estou dizendo assim, não, fulano não errou. Eu não estou dizendo assim, não, fulano não é fofoqueiro. Fulano não é linguarudo. Fulano não é iracundo. Não é uma pessoa que explode com facilidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou questionando a fragilidade dele. Eu estou questionando o modo como eu e você lidamos com a fragilidade do outro, que muitas vezes é nossa também. Tantas vezes é nossa. E a gente não percebe isso, sabe? A gente aponta com tanta facilidade, critica com tanta facilidade, sem perceber que ao fazermos isso, nós mesmos estamos pecando. Vejam que coisa, né? Ao fazermos isso, a gente mesmo está pecando, a gente mesmo está errando. Quem de nós não tem um passado? Quem de nós não tem pecados? Quem de nós não erra? E existe dois modos, irmãos, então, da gente tratar isso, da gente lidar com esse tipo de questão. Antes que você pense assim, então eu tenho que deixar para lá o erro do irmão, eu tenho que relevar qualquer coisa que ele fizer, não é para tomar nenhum tipo de atitude. Não, não é exatamente assim. A atitude a ser tomada é de forma misericordiosa, é de forma a tratar, não é de forma a punir apenas. A ideia não é se vingar, a ideia é ajudar, é corrigir. É completamente diferente de você abordar uma pessoa com o objetivo de esfregar na cara dela o erro e a fraqueza dela. É completamente diferente. É verdade, irmãos, eu sei que tem gente que a maior fraqueza dessa pessoa é não admitir suas fraquezas. Vocês conhecem gente assim? Que a maior dificuldade da pessoa é não admitir. Ela não consegue ser confrontada de jeito nenhum, nem não tem quem faça. Se você pensar em falar, pensar em conversar, essa pessoa simplesmente te corta, acabou a conversa. A maior fraqueza dela é nem querer discutir as próprias fraquezas. E o pior, que quando faz isso, ela não percebe o quanto esse processo de santificação
vai se tornando lento na vida dela. Vai se tornando devagar. O quanto ela vai ficando cada vez mais orgulhosa, cada vez mais prepotente e cada vez mais errada. Pior é isso, cada vez mais errada, cada vez menos parecida com Cristo, porque ela não consegue de jeito nenhum ser confrontada. Agora, nós como igreja, precisamos olhar para isso de forma misericordiosa e fazermos aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, procurar essa pessoa, conversar com ela, orientá-la segundo a palavra de Deus, ajudá-la a encontrar o caminho e ajudá-la a se tornar mais parecida com Jesus. Então a ideia não é esbravejar porque eu me senti ofendido, mas é entender que na realidade o meu ofensor está pecando quando faz isso contra mim. Ele está pecando contra Deus e eu posso ajudá-lo. E eu, como irmão dele, como membro do mesmo corpo, preciso ajudá-lo. No próprio versículo 7, aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 7, Paulo faz uma proposta para a gente. Por que vocês não sofrem a injustiça? Diz ele no versículo 7. Por que é que você não sofre o dano? Sabe? É um modo de resolver, sabia? Que isso é um modo de resolver. Alguém te fez alguma coisa, você se sentiu ofendido de alguma forma, e você simplesmente releva. E você simplesmente resolve perdoar aquela pessoa. Difícil, né? Eu sei que é. E quando eu digo isso a vocês, irmãos, eu não estou aqui falando para vocês sobre mim mesmo e sobre coisas que eu já superei e que eu não encontro dificuldade alguma. Eu estou exatamente como vocês, do mesmo jeito, dizendo a mim a mesma coisa. Quando de alguma forma alguém me ofende e o meu primeiro impulso seria no mínimo revidar ou então chamar essa pessoa e dizer: por que você está fazendo isso? Por que você se comporta dessa forma? Mas Paulo faz uma outra proposta, extremamente cristã. Por que você não se cala? Por que você não engole seco e apresenta isso aos pés do Senhor e pede a Ele que lhe dê graça para perdoar aquele irmão e ponto. E acabou. Imaginem, não é difícil. Agora, é o que você gostaria que fosse feito com você? Claro. E quantas vezes as pessoas já fizeram isso com você e você nem sabe? Já imaginaram, irmãos? Quantos irmãos já fizeram isso comigo? E eu falo de mim porque eu tenho muita facilidade em, conversando com as pessoas, ser o mais honesto que eu consigo ser. Sem raiva, sem ira, mas dizer a elas o que eu acho que realmente é. Eu fico pensando quantas pessoas já se ofenderam comigo. Quantas pessoas, conversando comigo, já tiveram vontade de sentar o microfone na minha cabeça. E não fizeram. Sabe? E não fizeram. Quantas pessoas não fizeram isso com você? Sabe? Ouviram determinadas coisas e simplesmente resolveram entregar a Cristo. Por que a Cristo? Porque Cristo sofreu tudo isso. Os evangelhos dizem para a gente que Ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Sem ter cometido pecado nenhum, Ele simplesmente ficou calado. Simplesmente calado. E se eu e você estamos neste processo de santificação, que Paulo diz aqui aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 11, quando ele diz: vocês foram santificados. Se eu e você estamos neste processo de sermos tornados parecidos com Ele, será que não era a hora da gente começar a treinar? Não é? Será que não era a hora da gente começar a se calar um pouco, mesmo quando tem razão? Mesmo quando a gente podia realmente dizer
e revidar aquilo que estão falando, será. É isso que nós precisamos perceber, que a igreja é feita de gente que está em processo de santificação, é verdade, mas gente, irmãos, nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, falamos coisas que não deveríamos falar um ao outro, dizemos coisas que não deveríamos dizer, e algumas vezes, até sem querer, acabamos ofendendo o outro e nem sabemos disso. Algumas vezes a gente nem sabe a ofensa que a gente fez ao outro, nem percebe. Mas enquanto fazemos tudo isso, enquanto vivemos assim juntamente no corpo de Cristo, nós estamos auxiliando e cuidando uns dos outros, sabe? Tendo cuidado. Agora, irmãos, só para não dar a impressão de que a igreja não deve ter nenhum tipo de disciplina, de que as pessoas podem viver a vida como quiserem, de que elas não precisam prestar contas umas às outras. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é o modo como eu e você lidamos com as falhas dele. É o modo como nós lidamos. E precisa partir dessa perspectiva de Paulo, sabe? Eu tenho um passado, eu sou pecador. Eu tenho um presente no qual eu sou pecador. Eu também sou falho. Eu preciso levar isso em consideração ao tratar a falha e o pecado do outro. Agora, isso quando eu estou falando sobre irmãos. Paulo diz isso no versículo 8. Vejam, Paulo diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Isso é o comportamento que nós temos com os irmãos. Com os irmãos é assim que acontece. Quem são os irmãos? Aqueles que quando são confrontados, eles se humilham. Aqueles que quando são confrontados, eles percebem o seu erro, abaixam a sua cabeça e pedem perdão. Esses são os irmãos. Quem são aqueles que não são os irmãos? Aqueles que, ainda que exortados, ainda que dia após dia você conversa com ele, você fala com ele, ele convive no nosso meio, mas ele continua a se comportar como alguém que não está em processo de santificação. Ele continua a se comportar como alguém que não conhece a Cristo. E muitas vezes, por causa da sociedade politicamente correta que nós vivemos, algumas pessoas acabam dizendo: não, nós precisamos tolerar, nós precisamos ter amor para com essas pessoas. Eu queria ler para você a orientação que Paulo dá para a gente, que Paulo dá para a igreja, o modo como a igreja deve tratar aqueles que, vivendo conosco, ainda continuam a viver constantemente em pecado, nesses pecados que ele mesmo cita aqui. Se você puder acompanhar aí o texto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o capítulo anterior, né? A gente está no capítulo 6, dê uma olhadinha no capítulo 5, a partir do versículo 9, capítulo 5, a partir do versículo 9, diz Paulo: já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Lembram que no capítulo 6, ele diz que alguns irmãos foram impuros, mas agora tinham sido lavados. Aí ele diz aqui: não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste caso, teríeis de sair do mundo. Percebem que os pecados que ele cita aqui são os mesmos pecados que ele cita no capítulo 6, nos versículos 9 e 10. Só que essas pessoas do versículo 9 e 10 são cristãos que foram transformados, que foram lavados, santificados e justificados. Essas pessoas que ele está se referindo aqui do capítulo 5, é gente que apesar de estar na igreja, apesar de ter o seu nome no rol de membros, continua a ter essa vida.
continua a ter a vida de impuro, de avarento, de roubador, de idólatra. Paulo diz, não se associe com essas pessoas. E ele continua dizendo, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, foi impuro, foi avarento, foi idólatra, foi maldizente, foi beberrão, foi roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Irmãos, tem uma coisa mais dura do que isso? Diga aí, tem um negócio mais duro do que isso? Quem de nós aqui teria coragem de dizer isso aqui? Quem de nós na igreja teria coragem de dizer? Mas vejam que há um tratamento diferente com aquele que é cristão, aquele que está em processo de santificação, e ele em processo, ele falha, ele erra, mas ele está no processo, sabe? Ele está pedindo graça a Deus, ele está caminhando para o céu, ele está na realidade sendo confrontado e entendendo isso. É diferente daquele que está com o coração endurecido a cada dia. A cada dia ele está com o coração endurecido, apesar de estar no nosso meio. E aí Paulo diz, eu já disse a vocês, não se envolvam com os avarentos, não se envolvam com os idólatras, não se envolvam com os roubadores, não se envolvam com os adúlteros. E aí Paulo diz, eu não estou falando dos adúlteros do mundo, dos roubadores do mundo e dos bêbados do mundo. Não estou falando, porque senão você ia ter que sair do mundo. Você ia ter que parar de estudar, você ia ter que parar de trabalhar, você ia ter que parar de dirigir, você ia ter que parar de fazer tudo, porque o mundo está cheio disso. E aí Paulo completa, eu estou falando sobre irmãos, sobre pessoas que se dizendo irmãos, vivem dessa forma. Sobre pessoas que se dizendo irmãos, continuam chamando você para pecar. Continuam incentivando você a ser avarento. Continua incentivando você a ser impuro, a ser roubador. E aí Paulo diz, não sente numa mesma mesa com essa pessoa. Não sente numa mesma mesa com essa pessoa. Como é que você vai fazer a diferenciação? Como é que você vai saber se essa pessoa é um cristão que está lutando contra isso, ou se ele é um lobo em pele de ovelhas? É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquele que na realidade é um cristão, ao ser confrontado, ele vai se humilhar, ele vai perceber o seu erro, ele vai se dobrar diante da palavra. Aquele que não conhece a Cristo, aquele que não está em processo de santificação, ele vai espernear, e espernear mais, e acusar você. Se você confrontá-lo, ele vai olhar para você e vai dizer, e você? Diga aí, e você? Porque na realidade, ele não tem interesse na melhoria do corpo. Ele não tem interesse nem na melhoria dele mesmo. O que ele quer fazer é o seguinte, olha, eu faço, mas você faz também. Então faz o seguinte, continue fazendo, eu continuo fazendo, nem você aponta o dedo para mim, nem eu aponto o dedo para você. Pronto, acabou. Vamos deixar assim. E aí Paulo diz, essa pessoa, ela não deve nem ser tratada como um irmão. Não deve. Não ande com ela, não se envolva com ela, não participe das coisas que ela participa, porque na realidade, se ele é um bêbado, ele vai te encaminhar para esse caminho. Não tenha dúvida disso. Se ele é um avarento, é isso que ele vai incentivar na sua vida. Mas aqueles que são irmãos, o tratamento é diferente. Eu e você precisamos perceber que ele é membro do nosso corpo. E que ele enfrenta as mesmas lutas que eu e você enfrentamos. As mesmas. Então a gente precisa pedir graça a Deus, sabe? Graça ao Senhor para lidar com ele, enquanto ele está também lidando com a gente. A gente, a maioria das vezes, não quer perceber isso, mas precisamos perceber isso. Enquanto fazemos isso, o próprio Senhor cuida de nós. O próprio Senhor. Hoje de manhã,
eu estava tendo uma reuniãozinha com alguns irmãos aqui no púlpito e estava comentando com eles sobre um evento que aconteceu no nosso presbitério. Um determinado pastor cometeu um erro, cometeu uma falha, e o presbitério, no processo de julgar essa falha, de julgar esse erro, cometeu pecados muito maiores do que aquele pastor. Muito maiores. Sabe o que é muito maiores? E eu achei interessante, irmãos, porque aquele pastor que cometeu o pecado e que levou a tudo aquilo, acabou revelando muito do que estava no nosso coração. Eu participei de diversas reuniões que eu ficava assim olhando para um lado e para o outro, sem acreditar que aquelas pessoas que estavam dizendo aquelas coisas ali, eram os mesmos que no domingo seguinte iam estar pregando no púlpito de sua igreja. Os mesmos. E que estavam tramando, e que estavam urdindo coisas contra a vida uns dos outros. Dá para imaginar? Então, mesmo os erros dos outros, são usados por Deus para revelar um pouco daquilo que está no nosso coração e para nos ajudar a tratar disso, para ajudar a lidar com isso. É fruto da graça de Deus, da misericórdia do Senhor para conosco, sabe? É isso que o próprio livro de Provérbios diz: o ferro com ferro se afia. É um irmão ajudando o outro, sabe, sendo usado pelo próprio Cristo. Então eu e você precisamos agir de forma misericordiosa. Precisamos agir de forma bondosa uns com os outros, lembrando que eles agiram também assim conosco. Lembrando que dia após dia o próprio Cristo age assim com você, age assim comigo. É assim mesmo, imaginem. Se Cristo fosse me julgar do modo que eu muitas vezes julgo as pessoas, se não seria eu fulminado. Imagine se eu iria sobreviver a esse tipo de julgamento. Mas muitas vezes eu, pecador que sou, me acho no direito de julgar os irmãos assim, sem ter direito algum, quando eu precisaria, na realidade, ajudá-lo e ajudar o corpo de Cristo. Então, só para encerrar, eu queria incentivar você a fazer isso, sabe? A pedir graça a Deus para lidar de forma diferente com as falhas das pessoas. De forma diferente, sabe? Uma proposta é: confronte essa pessoa. Confronte. Se você acha que ela fez alguma coisa que realmente te ofendeu e que ela precisa ser alertada sobre isso, porque senão ela vai continuar a cometer esse erro, confronte essa pessoa em amor, como alguém que é tão pecador quanto ela, mas confronte essa pessoa. Uma segunda proposta, aquilo que o próprio Paulo diz: sofra o dano e fique quieto. Acabou. Sofra o dano, sofra a injustiça, faça aquilo que o seu mestre fez, aquilo que o nosso Senhor fez, o nosso exemplo. Se cale e pronto. Entregue ao Senhor, sem justificar, sem estar dizendo muita coisa, sem guardar rancor do outro, sem ficar esperando o momento de retribuir. Mas peça graça a Deus para lidar dessa forma. Com certeza, o Senhor vai se alegrar com o nosso comportamento. Com certeza nós vamos crescer como pessoas, sabe? Nós vamos crescer como crentes em Cristo. Vamos crescer como corpo. Mas se a gente começar a se morder e a se devorar, vai ficar o quê, irmãos? O que é que vai ficar? Se a gente entrar num processo de autofagia. Diga aí, vá. Se a gente começar a comer uns aos outros aqui dentro, o que é que vai ficar? Nunca uma igreja, nunca o corpo de Cristo. A proposta do Senhor para a gente é essa. É duro? É difícil? Claro que é. Mas o que é que tem de fácil no Evangelho? Diga aí, vá, o que é que tem de fácil? Nada. Não tem nada de fácil. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno,
e que dia após dia precisamos lutar contra as tentações, precisamos lutar contra nós mesmos. Não tem nada de fácil, mas somos sustentados pelo Senhor nesse processo. Somos sustentados pelo próprio Espírito Santo, somos amparados pelo Senhor nessa luta. Não é fácil, mas já estamos em Cristo, estamos em processo, já fomos lavados, santificados, purificados. Por isso podemos viver dessa forma. Que Deus o abençoe. Eu queria orar por sua vida, queria orar por mim também. Queria pedir que você curvasse sua cabeça e que nós orássemos ao Senhor. Entregue sua vida a Deus nesse momento. Senhor Jesus, somos um bando de pecadores. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece a minha vida melhor do que eu. O Senhor conhece a vida dos meus irmãos melhor do que eles mesmos. E o Senhor sabe que, como parte desse pecador que nós somos, quantas vezes nós temos nos acusado mutuamente. Quantas vezes nós temos nos mordido e nos devorado, como se não fôssemos parte de um mesmo corpo. Nesta noite, Deus, nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia. Nós não queremos ficar com 20, 30, 40 anos na igreja e continuar vivendo esse tipo de vida. Não é isso que nós queremos, Pai. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser semelhantes ao Senhor. Nós fomos chamados, Pai, para vivermos como o Senhor Jesus vive. É por isso que nessa noite eu quero rogar ao Senhor que tenha misericórdia dos meus irmãos. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que nessa noite são tão orgulhosos, tão prepotentes, que não conseguem admitir suas falhas, apenas apontar as falhas dos outros. Eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia, Pai, daqueles que ainda cegos para si mesmos, não conseguem fazer uma autoanálise, mas apontam constantemente os erros de todo mundo ao seu redor. Tenha misericórdia, Pai, desperta a consciência dessas pessoas, para o louvor do Teu nome. Desperta a minha consciência, Pai, desperta-nos como igreja. Nós queremos ser um corpo que glorifica e que louva ao Senhor, Pai. Ajuda-nos para que possamos cuidar um do outro, enquanto caminhamos para o céu. O Senhor sabe que não há possibilidade de fazermos isso, se não for sustentado pelo Teu Espírito Santo, se não for amparado pela Tua graça. Assim nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos?